Beleza? Lendo a palavra bíblica, do segundo livro das Crônicas, leremos o capítulo 25. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder, Senhor. Fica conosco o restante desse dia de vindouro, com tudo neles há. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, te amamos. Amém. Bem, temos no capítulo 25, 28 versículos, e diz o versículo 1 em diante. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com a inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: Isso, os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sobre chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele, dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isso é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que voltasse para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias, e conduzindo o seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cimo do penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das trepas que Amazias despediram, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, feriram deles 3.000 e fizeram grande despojo. Vindo Amazias da matança de Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Então lhe falava o profeta: dize-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso? Por que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher, meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa, por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isso vinha de Deus para entregá-los nas mãos de seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Simes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel, e fugiu cada um para sua casa.
Jeoás, o rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeocás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Bet-Edom e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém enviaram após ele homens até Laques e o mataram ali. 28º e último versículo do capítulo 25 do segundo livro das Crônicas nos diz: trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Pois bem, por meio desses 28 versículos nos fala o capítulo 25 do segundo livro das Crônicas a respeito do reinado de Amazias, do versículo 1 até o 4. Nos fala que Amazias vence os Edomitas, do versículo 5 até o 13º, nos fala que Deus repreende Amazias por este ser idólatra. No versículo 14 até o 16, fala que Amazias é derrotado por Jeoás, do versículo 17 até o 24, e nos fala sobre a morte de Amazias de Judá, do versículo 25 até o 28. Pois bem, por meio de tudo isso que foi dito, nós escolhemos que a palavra do Senhor se faz presente naquilo que nos agrada, naquilo que nos desagrada, aquilo que efetivamente nos pega com sono, com vontade, com atenção ou com resistência, mas que a palavra de Deus se aplica nas nossas vidas em todo momento. Que todos tenham a felicidade plena de beber nas fontes da palavra do Senhor. É o que desejo. Sucesso. E Deus a todos abençoe.